A dívida é uma coisa muito séria. Ela pode levá-la à morte. Inclusive, Jesus morreu por causa da dívida humana. Mas se tratando das dívidas terrenas, também muita gente tem tirado a própria vida ou tirado a vida de outros por questões relacionadas a dívidas. Quando não, tem pessoas que estão adoecendo por conta de dívida, perdendo noite de sono, perdendo a autoestima, perdendo a paz e a harmonia familiar, perdendo a tranquilidade, o sossego. Tem muita gente sofrendo por conta de dívida. Mas tem solução para a dívida? Tem sim. E primeiro você precisa entender a causa da dívida. Porque existem dívidas ocasionais que acontecem devido a um fator que foge do controle, uma catástrofe, uma doença, um roubo, uma situação em que pegou todo mundo de surpresa. A pandemia, por exemplo, foi uma das situações em que acarretou muita dívida para muita gente. Mas existem fatores internos, chamado pressa. A pressa em adquirir logo aquele bem antes de ter o dinheiro pode acarretar dívida. E outra, descontrole emocional. É quando as pessoas elas tentam suprir o vazio que existe dentro delas comprando coisas. E elas usam o cartão de crédito como um analgésico, como um remédio para a ansiedade. E aí sai comprando, comprando, sem fazer contas. Outro fator também é a desorganização. A pessoa compra uma pequena coisa aqui, outra pequena compra ali, outra pequena compra lá, e são volumes pequenos. De fato é pequeno, mas quando se junta várias pequenas dívidas, se torna uma grande dívida e, na maioria das vezes, por não fazer conta, a pessoa vai perceber que o dinheiro que ela possui é insuficiente, não dá, simplesmente não dá para fechar as contas. As contas não fecham e aí há um saldo negativo que se chama dívida. Existem vários fatores que levam a pessoa à dívida, existem os fatores ocasionais, mas existem os endividados habituais, aqueles que saem de uma dívida e entram em outra. E esses endividados habituais, eles precisam mudar o comportamento deles, a atitude deles em relação ao dinheiro. Se você é um endividado habitual e pensa em primeiro adquirir para depois pagar, você está sujeito a estar o tempo todo endividado. Você precisa mudar a ordem dos fatores. Antes da carroça vem os bois. Primeiro os bois, e aí os bois puxam a carroça. Mas algumas pessoas querem inverter a ordem, querem colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro elas compram para depois pagar. Porém, depois surgem imprevistos ou surge um congestionamento de muitas contas para ser pagas de uma só vez. E aí a coisa complica, né? Se você quer ter uma vida financeira saudável, você precisa começar a fazer anotações. Anotar tudo que entra, tudo que sai. Você precisa fazer contas. O cristão, ele precisa ter, de um lado, a Bíblia e do outro, a calculadora. O cristão que quer prosperar, inevitavelmente, ele precisa ter a Bíblia de um lado e do outro a calculadora. Você precisa aprender a fazer conta. O dinheiro tem muito a ver com matemática. Se você tem se passado muito na questão dos números, isso vai dar problema para você. Isso vai se reverter em sérias implicações para a sua vida. É bom você começar a fazer contas. Então, para algumas pessoas, a solução da dívida é simplesmente uma mudança comportamental. É mudar os hábitos de consumo. Primeiro adquirir o dinheiro para só depois comprar. Inverter as ordens. Outras, vai ser preciso um controle emocional, não descontar a sua ansiedade nos cartões de crédito, porque o cartão de crédito não significa dinheiro, significa apenas que você tem um crédito para comprar, mas a conta vai chegar. Outras pessoas precisam ter uma organização maior, anotar, para não congestionar muitas contas.
Então, a mudança em comportamento em relação às finanças já alteraria, já resolveria essa questão das dívidas para a maioria das pessoas. Porém, para algumas pessoas que já ganham extremamente o necessário ou insuficiente para viver, elas precisam gerar mais dinheiro. Não tem como sair da dívida porque não tem nem de onde economizar, porque elas já ganham muito pouco, pouquíssimo, que mal dá para comer. E aí elas acabam gerando dívidas porque surge uma necessidade, não vai passar fome, compra fiado e vai juntando coisas básicas. Não são pessoas que ostentam, são pessoas que compram fiado e não conseguem pagar a comida. Eu já tive mercearias e eu sei disso. Porque tem pessoas que conseguem o dinheiro do dia para comprar a comida do dia. É muito comum isso. Então é muito comum essas pessoas que adoecem, por exemplo, naquele dia não conseguem gerar o dinheiro e aí não consegue fazer as compras e precisa comprar fiado. E aí já no outro dia ela tem que conseguir o dinheiro para 2 dias e às vezes elas não têm uma capacidade geradora de gerar recurso para 2 dias e aí começa a acumular, vai acumulando as dívidas, elas ganham somente o de comer, é assando e comendo, literalmente. Né? Então, para essas pessoas, elas precisam aumentar a capacidade geradora de recurso, ela precisa fazer mais dinheiro, encontrar formas de fazer mais dinheiro. E sempre existem formas de fazer mais dinheiro. Gente, em qualquer ramo de atividade, sempre dá para evoluir. Sempre dá para crescer, sempre dá para progredir e ganhar um pouco mais. Seja trabalhando um pouco mais, ou seja trabalhando com mais inteligência, ou seja mudando de atividade ou desenvolvendo uma renda extra, enfim, usando a cabeça. Os animais, eles não passam fome por conta de preguiça. Você não vê um pássaro passar necessidade porque ele foi preguiçoso e aí morreu de fome. Não. Deus supre a necessidade dos pássaros, como Jesus disse, né? Mas como é que Deus supre a necessidade dos pássaros? Em algum lugar do planeta, o pássaro sai voando e ele vai encontrar a comida dele e ele traz e coloca no biquinho dos bruguelos dele. Enfim, eles se viram, eles dão um jeito de gerar recurso. Imagina nós, nós que somos seres pensantes, seres inteligentes. Então, não há justificativa para um ser humano não conseguir recurso suficiente nem mesmo para viver. E um dos problemas que eu acabei não falando, que tem gerado muitas dívidas, é o padrão de vida desregulado, elevado acima dos próprios ganhos. Aí, nesse caso, não tem dinheiro que dê para um padrão de vida que sempre se eleva acima dos próprios ganhos. O salário subiu para X, a pessoa já está gastando a mais. Subiu para Y, ela está gastando a mais. Sempre a mais, sempre a mais. Não tem dinheiro que dê. Nesse caso, o que vai restar é dívida. Então, para sair da dívida, algumas pessoas vão precisar regular o padrão de vida. Só essa atitude aí já vai diminuir drasticamente o número de endividados, porque a grande maioria das pessoas se endividam justamente porque elas sobem o padrão de vida acima dos próprios ganhos. Tanto é que tem pessoas que ganham muito dinheiro e vivem endividadas. Então, o padrão de vida tem sido o grande vilão nessa questão. O que eu digo para você é melhor viver ganhando juro do que pagando juro. Se você tem a vida toda pagado juro, se você tem estado endividado, provavelmente a sua autoestima está abalada. Não é bom, não é algo saudável para a mente humana. A menos que a pessoa seja um picareta e não esteja nem aí para a vida e nem aí para os credores, né? Eu devo e não nego, pago quando puder. Então, esse é o picareta. Ele não está nem aí para a vida. É irresponsável, mas acredito que um cristão não deve se portar dessa forma. E se você tem se portado assim, meu irmão, toma vergonha na cara e se converta, porque um cristão não é velhaco, um cristão não fica lesando as pessoas, tá? Então sair da dívida é possível, é perfeitamente possível e é algo que vai fazer muito bem para sua saúde emocional, bem para sua família. Até porque para progredir financeiramente, o primeiro passo é sair das dívidas. Enquanto você não sai das dívidas, vai ficar no negativo. Então, você precisa sair do negativo, encontrar o ponto de equilíbrio
para a partir daí começar a ter uma margem de sobra e essa margem de sobra gerar uma multiplicação financeira. Oi, gente, Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Vamos pagar as dívidas e vamos prosperar em nome de Jesus. Se você ainda não nos segue, nos siga no canal Salvos e Prósperos, tanto no YouTube como no Instagram. E aí nós iremos levando essa palavra de Deus acerca da prosperidade, porque a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a vida financeira. Forte abraço, compartilhe essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando, alguém que você ama.